Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal, para a gente falar sobre a escalação do São Paulo para pegar o Atlético Paranaense, que tem ali algumas questões. Vocês notaram, né, para quem me acompanha nas outras redes sociais, avisei da minha saída aí por um tempinho para curtir férias, né, férias, pô, todo mundo merece umas férias. Tirei ali alguns dias para poder descansar, para poder curtir a minha família e fiquei mais off em algumas situações, mas já retornamos aqui com tudo para falar sobre tudo do tricolor paulista. Então, vamos falar aí sobre a escalação do São Paulo. E aí, uma das questões que foram abordadas nas reuniões nos momentos ali antes das últimas duas vitórias, era de que o Zubeldia, até por conta da falta de tempo, por conta de uma grande sequência de jogos, iria tentar diminuir drasticamente as mudanças no time. Então, para essa partida contra o Atlético Paranaense lá na Liga Arena, às 9h30 em Curitiba, o Zubeldia ele vai mandar basicamente a base que ele tem nos últimos jogos. Porém, tem uma questão que é o Luciano, né? O Luciano tomou o terceiro cartão amarelo, então ele está fora do jogo automaticamente. Um pouquinho antes da viagem, o Michel Araújo fez alguns exames de imagem que constataram uma lesão. Ele deve ficar de fora aí por pelo menos um mês, tá? Então é um desfalque aí que não será somente para essa partida, será aí para as próximas. Ele deve perder aí os próximos 7 a 8 jogos do São Paulo pela frente. São Paulo tem uma pequena maratona aí de 6 jogos em 21 dias. Então o São Paulo tem uma pequena maratona onde não contará com o Michel Araújo. Muitos, né, que já questionando, inclusive, a frequência do Michel Araújo nos jogos, renovou o contrato, agora é jogador oficialmente do São Paulo até 2027, mas será desfalque. Ele seria uma das opções viáveis para o técnico Zubeldia, mas aí a gente vai trazer a escalação, que vai ter uma dúvida, e eu vou trazer já também o que eu trouxe, o que eu consegui apurar de quem será, tem mais possibilidade de ser o substituto. Jandrei no gol, permanece no gol, inclusive, uma informação, né, que a gente trouxe com exclusividade aqui um pouquinho antes da viagem, foi um dos meus últimos vídeos, de que mesmo com aquele momento já conturbado do início, ali pós-majestoso do Jandrei, eu já tinha informado que a diretoria, que a comissão técnica, que todo mundo tem total respaldo, dá total respaldo e confiança para o Jandrei, e mesmo com o momento ruim ali conturbado, ele continuou no time titular. Jandrei, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco, Wellington, Alisson, Luiz Gustavo, o Lucas, Ferreirinha e Caleri. E aí vem uma grande questão que é essa dúvida. Eu acredito, a maior probabilidade é de que o Rodrigo Nestor assuma esse posto como titular, o que não mudaria, em tese, o posicionamento do Lucas. O Nestor faria essa função do Luciano, sendo uma espécie de camisa 10, um meia ali atrás do Caleri, e que em algumas oportunidades dentro do jogo poderia causar uma modificação tática, né? Fazendo um 4-3-3. O Zubeldia até falou de um 4-2-4, mas eu acredito que ele joga mais no 4-2-3-1. Números, eu sei, mas é para exemplificar um pouquinho. E o Nestor, com a chegada do Nestor, ele poderia fazer uma alteração durante os jogos, de que sair desse 4-2-3-1, com 3 homens atrás do Caleri, para um 4-3-3, né? 2 abertos e uma linha ali com 3 meio-campistas. E por jogar fora de casa e tudo com um adversário difícil, eu acredito, pelo que eu consegui de informações, a maior probabilidade é realmente de Rodrigo Nestor assumir a posição do Luciano. Porém, outras opções são bem válidas, palpáveis e que estão realmente também na cabeça do Zubeldia, e a decisão vai ser ali horas antes do jogo. O segundo que eu colocaria ali como provável seria o Juan. O Juan já jogou aberto pela direita, ele teria o deslocamento do Lucas mais pelo meio. É um cara que ajuda bastante na recomposição, na pressão com bola. É um cara que, taticamente, talvez dessas 3 opções que eu vou trazer, uma é o Rodrigo Nestor, essa é o Juan, e a próxima, é o do que vai ajudar muito nas questões sem a bola, nas questões táticas e também na questão de pressão pós-perda, recomposição e tudo mais. E por jogar fora de casa, essa imposição física do Juan pode ser algo realmente bem interessante. O Juan, inclusive, que contra o próprio Bahia, se eu não me engano,
e eu peço desculpas porque os últimos 4 jogos, né, o São Paulo ganhou os últimos 2, foi contra Cuiabá, Vasco, Bahia, eu acho que foram esses 3 jogos. E contra Criciúma, esses 4 jogos ali, eu assisti um pouquinho picado por conta da viagem, mas consegui ver ali algumas questões. E aí, se eu não me engano, foi contra o Bahia, ou foi contra o Criciúma, que o Juan entrou jogando pelo meio, né, atrás do Caleri, com o Lucas jogando pela direita, que também é uma alternativa. Então, por isso que eu coloco o Juan. Se eu fosse colocar assim numa escala de probabilidades, eu colocaria Nestor e Juan ali, brigando mais por essa posição, dando mais preferência para o camisa 11, tá? Mas as questões táticas que o Juan entrega pode ser determinante ali para o Zubeldia acabar optando pelo camisa 31 iniciando o jogo. E para a gente fechar nessas opções, seria o Wellington Rato. Acredito que, pelas questões que eu já trouxe dos 2 anteriores, ele seja uma terceira via ali, ele seria o menos provável, mas é um jogador que o Zubeldia gosta bastante, que ainda tem algumas questões físicas a serem melhoradas, questões de ritmo de jogo e tudo, mas que ocuparia ali o lado direito e faria o Lucas realmente ir mais para o centro do campo. O Wellington Rato ficaria mais pelo setor direito, poderia abrir espaço para o Igor Vinícius ultrapassar. Ele tem muitas inversões de jogo, que é algo que o Zubeldia gosta bastante, então no momento de contragolpe ele pode acabar fazendo essa inversão, encontrando o Ferreirinha do outro lado sozinho. Mas eu acho que dessas 3 opções eu colocaria o Wellington Rato como uma terceira via. Não descartaria completamente, mas ele briga pelo espaço, pela posição, mas eu acredito ali que dentre os 3 ele é o menos provável, tá? Essas são as 3 principais, esses são os 3 jogadores que brigam por essa posição. Eu acho muito difícil uma mudança de esquema, de colocar mais um zagueiro ou algo do tipo, tá? Eu acho que o Zubeldia vai ficar um pouquinho nisso, e eu creio, pelo que eu ouvi, pelo que eu conversei com algumas pessoas, de que essas são as 3 opções, e eu ficaria mais entre Nestor e Juan. Não, assim, dos 3, o que eu mais me surpreenderia seria o Rato. O Juan tem essa questão tática que é muito importante, tá? Então não achem um absurdo se o Juan for o substituto do Luciano, mas o Nestor também briga ali forte para conseguir essa posição. Beleza? Então, essa aí é a provável escalação do São Paulo, é esse time que o São Paulo deve mandar para campo contra o Atlético Paranaense, jogo difícil, né, no Campeonato Brasileiro. O São Paulo sempre tem dificuldade jogando na Liga Arena, mas é um jogo onde o São Paulo precisa da vitória para continuar colando ali nos líderes da competição. Já aproveita e deixe seu palpite e fale dessas 3 opções, quem você acha a melhor, que você gostaria que o Zubeldia optasse para esse confronto decisivo. Até a próxima, tchau!